Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, Deus te abençoe nesse dia. Quero louvar ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito. Hoje eu quero refletir na palavra, no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 22, que diz assim: um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. É isso. Um coração alegre é como um bom remédio. Às vezes nós precisamos ter um bom coração, um coração alegre, um coração regozijante naquilo que Deus tem feito. Eu recebi uma reflexão e eu quero compartilhar com você a respeito dessa reflexão, que para os dias de hoje é muito notório e a gente precisa entender esse propósito. A reflexão, ela diz assim, olha, havia um cavalo que ele estava amarrado a uma árvore e o inimigo veio e soltou este cavalo. O cavalo entrou na horta do camponês vizinho e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e matou o cavalo. O dono do cavalo viu o cavalo morto, ficou enraivecido e também pegou o seu rifle e atirou contra a mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, como represária, foi e os matou também. E aí as pessoas foram revoltadas e perguntaram ao inimigo o que ele havia feito, por que ele fez aquilo. E ele respondeu: eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Viu? O inimigo às vezes faz coisas simples. E isso acaba bagunçando toda nessa história. Porque quando o coração ele está sujo com a nossa maldade, o resto é feito naturalmente. Quando nós estamos com o nosso coração pensando em ser vingativo, pensando em trazer indiretas, pensando em desejar ou maquinar o mal, pensando contra os nossos irmãos, sabe, amado, nós precisamos cuidar mais do nosso coração. Nós precisamos cuidar mais dos nossos atos, dos nossos gestos, da maneira de nós interpretarmos as coisas, evitar fofocas, evitar palavras que são mal colocadas. E isso traz um transtorno que você não tem ideia. Às vezes você está machucando pessoas e você não sabe o quanto você está machucando. Às vezes você está fazendo coisas como essa historinha que me mandaram. O inimigo, ele não fez nada, ele só soltou o cavalo. Só que através dessa situação se transformou numa coisa totalmente inesperada por aquela família. Todos morreram no meio do caminho, né? Por quê? Por causa de uma situação mal colocada, de uma situação que não era esperada. O inimigo, ele só soltou o cavalo, e o cavalo queria comer, ele foi comer na terra do camponês, e por causa disso todos morreram. Então preste bem atenção, às vezes uma palavra mal colocada por você, ou uma situação que você está provocando sem pensar, está trazendo transtorno ao coração. Provérbios diz que um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Quando você está com o seu espírito abatido por causa de uma palavra, de uma situação contrária, de algo que você fez ou fizeram para você, e isso te magoou e trouxe transtorno para a tua história, pode complicar demais a tua história. Para pensar um pouquinho, analisa, reflete no que está acontecendo. Se você é um canal de bênção, se você é uma pessoa, amado, que tem algo dentro do teu coração e que às vezes você não está refletindo na sua forma de agir, na sua forma de pensar, às vezes Deus colocou pessoas do teu lado para te ajudar, para te amparar, para fazer você ser feliz, e você não entende. Sabe, amado, é tão complicado às vezes o nosso coração, porque às vezes nós interpretamos as coisas que não são bem sucedidas no meio do caminho. É por isso que nós temos que refletir nos nossos atos, nos nossos gestos, na maneira de nós interpretarmos aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Nós paramos com fofocas,
Seja direto, seja uma pessoa que converse, que fale, que interprete corretamente aquilo que é necessário. Então preste bem atenção, às vezes nós, nas nossas decisões, precisamos ter mais amparo naquilo. Tem pessoas, amado, eu costumo dizer que pessoas para falar alguma coisa para nós, fica com rodeios. Eu conheço pessoas que às vezes até para escrever uma coisa, fica com rodeios. Para tentar, vamos dizer, eu costumo dizer assim, a pessoa vai ao Japão para chegar no Brasil e contar alguma coisa para você. E não há necessidade. Nós temos que conversar, nós temos que ser diretos, porque um coração alegre é como um bom remédio. O que significa isso? Sabe, nós temos que torcer um pelos outros, vibrar com o sucesso um dos outros, a ser gratos por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Para de pensar que as pessoas, amado, não olham para você. Para de pensar que as pessoas não estão regozijantes com você. E eu tenho certeza que neste dia você vai parar um pouquinho e vai refletir. Será que os teus atos estão corretos? Será que a forma que você está agindo está correta? Será que é simplesmente assim, olha, vou soltar o cavalo? O cavalo estava preso. O problema aí não foi o cavalo. O problema não foi o inimigo soltar o cavalo. Foi a maneira de agir que fez toda a complicação. Às vezes os nossos atos têm provocado as pessoas ficarem com o coração amargurado, entristecido por causa de atos, gestos, maneira, e às vezes a interpretação não é correta naquilo que Deus determinou. Deixa eu dizer uma coisa para você, reflita um pouquinho hoje, seja abençoado na prática da palavra, busque direção de Deus. Nada melhor do que isso, de que nós buscarmos em Deus. O tempo mostra tudo, o tempo ensina, o tempo capacita para que a gente possa viver o melhor de Deus. Abrace mais, ame mais, curta mais. É tão pequeno o prazo que nós temos, se nós para ficarmos com tanta picuinha, com tanta conversa, mas o espírito abatido seca os ossos. Sabe o que é isso? É enfermidade. Você começa a ter enfermidade e não sabe o porquê. Às vezes é por causa de mentiras, por causa de situações contrárias, por causa de palavras mal colocadas. Então está na hora de você vivenciar o melhor de Deus na sua vida. Seja uma pessoa saudável, porque quando você é uma pessoa saudável, o seu coração é um bom remédio para tudo isso. Quero te abençoar com toda sorte de provisão. Quero orar com você para que o Senhor te dê um coração, sabe, contrito, compungido e que entenda o que Ele está fazendo na tua vida. Deus te abençoe nesse dia. Se você puder orar comigo, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, seja bem-vindo. Para um pouquinho o que você está fazendo e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo nesta vida, que este coração, Pai, entenda o seu propósito. Nesse dia, nesse momento, para que a tua grandeza resplandeça sobre eles, no nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, meu irmão? Amado, se você gostou desta mensagem, nos ajude aí, ó. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, clica aí em inscrever, ativar o sininho, sabe? Tem lá um inscrever, clica lá. Se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho para que você possa receber novas mensagens. Quando você curte o vídeo lá, quando você deixa o seu joinha no vídeo, faz com que o YouTube entenda que este vídeo tem que ser levado para mais pessoas. Então, se você pode fazer isso, vai lá, deixa o seu joinha, curte esse vídeo, compartilha com seus irmãos, nos ajude a ministrar, a trazer a excelência de Deus sobre as vidas. Às vezes você tem alguém que precisa ouvir isso. Você não tem ideia o que eu tenho recebido de mensagens de pessoas que precisavam ouvir uma palavra de Deus. Então tenha um coração sarado na palavra de Deus. Deus te abençoe.